Seja você mesmo e doa quem doer. Só que não. Infelizmente, não é uma tarefa fácil a gente ser a gente mesmo. Eu, durante quase toda a minha vida, eu não fui eu mesmo. E agora, depois dos 50 anos, é que eu estou começando a expressar realmente quem eu sou. Mas isso já vem desde há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu venho mudando o meu comportamento. Eu venho de uma família a qual pai e mãe eram disfuncionais. Meu pai tinha problemas com álcool e minha mãe tinha problema com saúde mental. E, infelizmente, as pessoas com problema de saúde mental, e quando eu falo problema de saúde mental, não são algumas pessoas, são muitas pessoas na sociedade. E às vezes nem ela mesma sabe. Ela vive fingindo que é normal, mas não é. E o que eu digo? Por que as pessoas com problema de saúde mental, elas fazem? Elas fingem ser o que não são para poder se encaixar, para poder servir, para poder caber naquele lugar. Embora aquele lugar também seja um lugar fingido, mentiroso, mas a gente acredita que aquele lugar é o certo. Então a gente acaba sendo outra pessoa, disfarçando, fingindo para poder caber naquele lugar. E eu, durante a minha vida toda, inclusive, eu me envolvi com drogas, remédios, para poder caber, para poder ser daquele jeito lá. Embora eu não gostasse de ser daquele jeito, embora não era a minha natureza ser daquele jeito. Mas eu queria estar lá no meio, então eu fazia o papel de ser aquilo que eu não era, para poder caber lá. Então não é uma tarefa fácil a gente ser a gente mesmo. Doa quem doer. Por quê? Porque a gente, desde pequeno, a gente aprendeu, a gente acostumou, foi enraizado em nós, que se a gente desagradar as pessoas, se a gente não agradar a elas, a gente vai ser ignorado, desprezado, a gente vai ficar sozinho, vai ser abandonado. Então esse medo de ser abandonado é por isso que a gente sempre diz sim. E dizer sim a tudo. Até um olhar, até um sorriso que a gente não está afim de dar, a gente dá para agradar as pessoas. Um exemplo disso, principalmente os homens, quando cruza com uma mulher, principalmente se ela for bonita, ela ri pra gente com aquele olhar automático dela e a gente ri de volta. Mas eu, de um tempo para cá, eu comecei a mudar esse comportamento. Não só para mulheres, mas para qualquer tipo de pessoa. Porque a alegria é algo espontâneo. O sorriso deveria ser algo espontâneo. É muito importante, é necessário, é extremamente necessário que a gente sorria, que esteja alegre. Isso faz bem para a gente. É o que deveria ser, é a nossa alegria, a nossa felicidade. Só que a maioria das pessoas, elas não estão, no fundo, elas não estão felizes, não estão alegres, mas elas fazem esse papel de felicidade ou de alegria, muitas das vezes para agradar as outras pessoas. Então eu, de um tempo para cá, como eu disse há 5 anos atrás, eu cismei que algo tinha errado, algo estava errado. Porque, como eu disse, eu precisava usar drogas para poder, né, ser mais natural, fingir melhor. Na verdade, quando a gente usa alguma droga, uma bebida, um remédio, a gente não é a gente mesmo, não é o natural. Embora a gente consiga expressar muitas coisas que a gente tem à vontade, mas não é o natural da gente. É só cessar o remédio e a droga, a gente já volta naquela depressão e começa a ser a gente mesmo, uma pessoa angustiada, deprimida, e isso tudo está no interior. Mas, como eu falo das pessoas com saúde mental, como eu já falei de saúde mental, as pessoas com problema de saúde mental, disfuncionais, ela tem aquele comportamento, aquele hábito de estar rindo para quem ri para a gente. E eu, como eu disse, de 5 anos para cá, eu comecei a mudar esse comportamento. Exemplo disso é que quando eu me deparo com uma mulher bonita, que ela sorri, abre aquele sorriso para mim, né, eu já percebo que é automático.
Eu já não sorrio, eu não abro mais aquele sorriso. Isso é tipo de dizer um não também. Isso também é uma maneira de dizer não àquilo que você não está afim. Porque na maioria das vezes a gente diz sim para aquilo que a gente não está afim. Então, ser a gente mesmo não é uma tarefa fácil, mas é importante. Ser a gente mesmo doa quem doer. E isso tudo exige prática, exige exercício todos os dias. A gente precisa perder o medo de ser abandonado, perder o medo de ficar sozinho. A gente tem que dar um foda-se pro que as pessoas vão pensar. A gente tem que dar um foda-se pelo que as pessoas vão comentar. Porque quando você se determina, quando você toma atitude, se posiciona, mostrar a sua cara e ser quem você é, mesmo que você esteja emburrado, mesmo que você não esteja a fim de rir, você age ao contrário, ao oposto da maioria, isso vai desagradar elas. Mas, por outro lado, vai agradar você. E é esse medo que a maioria das pessoas tem, de desagradar as pessoas. Por isso elas vivem desagradando a elas mesmas. Então eu vim fazer esse vídeo hoje para você aqui, que não é uma tarefa fácil. Até hoje eu venho lutando, inclusive com o tabaco. Já parei várias vezes de fumar o tabaco. Às vezes fica um dia, 2 dias, 20 dias, um ano e meio, mas acabo voltando a fumar o tabaco. É prejudicial tanto quanto outras drogas. Mas é algo mais sutil. A sociedade não te julga tanto por isso. Mas eu pretendo definitivamente parar com o tabaco, que isso me prejudica. Entendeu? Eu pretendo parar com o tabaco porque isso está me prejudicando. A minha produtividade, por exemplo, eu me limito, eu fico limitado quando eu fumo tabaco. Então, eu também pretendo parar com o tabaco. Já parei com outras drogas, né? Já tive aí envolvido, dependente de outras drogas muito mais pesadas, consegui me livrar disso. Eu falei para vocês que eu usava essas drogas para poder caber, né? Porque eu tinha aquela cabeça disfuncional, me sentia inferior. Durante quase toda a minha vida eu me sentia uma pessoa inferior. E quando a pessoa se sente inferior, a estima dela está lá embaixo. E quando a estima dela está lá embaixo, ela se esforça para agradar os outros, mas nunca para agradar a si mesma. Ela sempre tem que estar sorrindo para as pessoas, mesmo que seja fingido, mas ela tem que estar rindo, ela tem que estar fazendo aquilo que ela não quer, porque ela tem que agradar os outros, porque se ela não agradar os outros vão achar ruim com ela. O que os outros vão pensar se eu não sorrir para ela, se eu não concordar com ela, se eu ficar longe dela, se eu não vestir a roupa que ela quer, se eu não seguir o padrão social, o que os outros vão pensar? Então a gente tem esse medo do que os outros vão pensar, porque a gente tem medo de ser abandonado e ficar sozinho. E quando a gente quebra essa paranoia, porque isso é uma paranoia da cabeça da gente, a gente começa a ser mais a gente mesmo. A gente começa a ser mais sério. A gente não ri mais à toa, sem motivos. E com o tempo, isso não vai ser uma tarefa fácil, porque eu durante muito tempo da minha vida, eu fui uma pessoa que sempre odiou, vivia magoada, não podia ouvir coisinhas que já ficava magoado, ressentido. É outro sentimento que a gente precisa eliminar da nossa vida, né? O ressentimento, a mágoa. Eu lembro que quando eu era casado lá atrás, com 20 anos, a minha ex-esposa falou assim, não por maldade, ou talvez por maldade, mas para se divertir, sei lá. Falou para se divertir às minhas custas, mas eu me deixei influenciar por aquilo que ela falou. Eu entrei emocionalmente na palavra dela. Naquela época eu usava brinco, eu gostava de usar brinco. E aí, para brincar, para se divertir, ela falou algo sobre viado, que eu era um viado, não sei o quê. Aquilo bastou para me sentir ofendido, para ficar ressentido. Cheguei até a chorar de ressentimento, de mágoa.
Então eu era muito sensível, qualquer coisinha que eu ouvi me afetava. E isso acontece muito na sociedade. Por isso que muitas pessoas às vezes perdem a cabeça e acabam prejudicando o outro, até mata a outra pessoa por causa de ressentimento. Ela se afeta, ela não suporta lidar com aqueles sentimentos, aquilo que vem de fora afeta, ressente ela e ela acaba prejudicando a outra pessoa e se prejudicando mais ainda. Então essa mudança, ela vem de dentro. É preciso criar uma força dentro de si e dar um basta, dar um foda-se para tudo que está lá fora. E parar de rir à toa, sem motivo para as pessoas. E parar de fazer aquilo que você não está com vontade de fazer. E se afastar, é claro, e se afastar. Porque quando você está servindo de chacota, né? Está servindo de zombação para as pessoas, de divertimento para as pessoas, se você não se afasta, você é sucumbido ali. E as coisas só pioram, então você precisa se afastar, não pode ter medo de ficar sozinho, não pode ter medo de passar às vezes necessidade. E com estratégia, com planos, com cálculos, né? Com cuidado, e se ajeitando, medindo isso, medindo aquilo, economizando isso, economizando aquilo, evitando de participar, né, de compactuar com muitas coisas. Porque, na verdade, a maioria de nós, a gente compactua com algo que a gente não é a nossa essência, mas para poder fazer parte do padrão, né, para fazer parte da sociedade, a gente compactua, a gente finge, a gente segue o padrão. Então, ser você mesmo demanda uma força interior muito profunda, uma vontade muito profunda. Eu lembro que quando eu tinha o hábito, a necessidade, o vício, a dependência de drogas e bebidas, eu bebia e ficava ali no meio, né, das pessoas que também faziam uso dessas substâncias, desses líquidos, dessas bebidas. Eu ficava ali no meio, mesmo levando cacetada, mas eu ficava ali. E com o tempo eu fui me afastando. Mas deu trabalho, porque uma vez que você se envolve com essas pessoas que estão no mesmo caminho, que está às vezes no caminho pior que o seu, não é uma tarefa fácil se afastar. E aí você acredita que tem que ficar dando satisfação de tudo para as pessoas. E para não desagradar elas, você se aproxima, fica perto, né, compactua com algo que não é da sua essência. Enfim, tem várias coisas, né, vários motivos para você se afastar. Você quer mudar de vida, você quer se desvincular daquele padrão social o qual você foi criado, né? Desde pequeno a gente é criado nesse padrão, a gente aprende, a gente acostuma e aceita, acha que é a verdade seguir esse padrão. Né, de sair rindo para todo mundo, de querer estar agradando todo mundo. É claro que a gente deve, né, com o tempo, eliminando todo o ódio e ressentimento e procurar viver em harmonia, mesmo com as pessoas, né, que te prejudicam, que te prejudicaram, ou que vivem tentando te prejudicar, pessoas que não estão no mesmo ritmo que você, mas é preciso que a gente viva em harmonia. Agora, viver em harmonia não significa ficar rindo sem ter vontade para as pessoas. Viver em harmonia é viver livre de ódio, de rancor. E principalmente a gente precisa se perdoar, porque muitas das vezes a gente não se perdoa, né? Eu tive um episódio muito sombrio na minha vida, durante a minha juventude, que eu fui muito cruel com meu pai, com a minha mãe, e inconscientemente eu fiz muitas coisas, mas me arrependi no futuro e sofri muito com isso, vivi durante muito tempo com sentimento de culpa, me atacando, me acusando, me julgando. Era uma responsabilidade que era comigo, né, que eu tinha que resolver isso. E eu, depois que eu, né, tomei consciência desses atos maldosos, né, desse desequilíbrio mental, eu comecei a mudar. Só que durante muito tempo eu acreditava que eu era o único perverso, o único
disfuncional do mundo. E depois eu descobri que não. Descobri que na sociedade existem pessoas de tudo quanto é tipo, pessoas que prejudicam pai e mãe, que machucam pai e mãe. Às vezes, eu na verdade não foi fisicamente, foi verbalmente, mas muitas pessoas prejudicam também seus pais, suas mães, seus irmãos, né, verbalmente, psicologicamente, e não tomam consciência disso. Tem muitos na sociedade, e diante da sociedade eles parecem santos, parece que nunca pecou. Eles não têm consciência disso ainda. Quando tomarem consciência, eu acredito que vai doer. E é doendo que se arrepende. E é se arrependendo que começa a mudar. Mudar verdadeiramente, porque a maioria das pessoas, elas mudam por fora, só para agradar a plateia. Ok? Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e dê aquele like. Valeu, obrigado. Tchau.